Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma videoaula do meu canal. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre porcentagem no Excel. É um assunto aí que gera algumas dúvidas em relação a inserir valores com porcentagem, a formatar valores com porcentagem e o principal é fazer cálculos usando a porcentagem no Excel. Então o objetivo desse vídeo é falar sobre essas formatações, essas inserções de valores e as fórmulas envolvendo percentuais. A primeira coisa aqui, a gente vai aprender a inserir valores usando o símbolo da porcentagem ou digitando esses valores em forma decimal, usando uma fórmula. A gente vai ver as várias formas que existem de representar esse valor de porcentagem aqui no Excel. Então o primeiro exemplo é o seguinte. Eu vou digitar o valor com o símbolo da porcentagem. Então, vou digitar aqui um exemplo 10 e uso aqui o sinal de porcentagem no teclado, né? Seguro o Shift, ele está junto com o número 5. Shift 5, eu insiro o sinal de porcentagem. Dou Enter. Se eu tenho uma lista que esse valor vai se repetir, é o mesmo 10% aqui no exemplo para todos os valores, aí é fácil. Eu digitei ele uma vez, eu posso vir aqui na alça de preenchimento e puxar. Como é o mesmo valor, valor constante, não vai mudar. Fica fácil aqui, eu só preciso digitar ele uma vez. Agora, se esses valores forem diferentes, o que eu vou fazer? Vou deletar esse intervalo que eu digitei. E vou aqui, ó, é importante que você veja aqui, toda vez que eu uso o sinal de porcentagem, o símbolo, né, de porcentagem, essa formatação aqui muda. Porque o padrão do Excel é geral. Então, se eu uso o símbolo de porcentagem, ele já muda aqui para porcentagem. Então, vou voltar aqui para o geral. Se eu tivesse valores diferentes, como por exemplo 1, 10, vou botar uns valores diferentes aqui, 100, 1000, botar aqui 1,5 e o 10,87. Digitei os valores, eu tenho essa lista pronta, quero formatar com porcentagem. Se eu selecionar esses valores aqui e clicar nesse ícone aqui, que é o estilo de porcentagem, está na guia página inicial no grupo número, eu vou dar um clique. O que acontece? O Excel multiplica esse valor por 100. Então, onde eu tinha aqui 1, ele multiplicou, ele foi para 100. Onde eu tinha 10, ele foi para 1000. Então, se você digitar os valores primeiro e depois clicar na porcentagem, ele vai multiplicar por 100. Então, para fazer esse recurso, digitar primeiro e formatar depois, você tem que digitar os valores em forma decimal, para depois converter em porcentagem, que aí vai ser multiplicado por 100. Eu vou fazer esse exemplo aqui. Então, primeiro você tem que estar atento. Digitou os valores primeiro, clicou em porcentagem, ele não fica como você digita se você digitar ele, como eu fiz, né? 1, 10, você tem que digitar, no caso do 1, 0,01, 10, 0,1 e assim para os outros. Vou fazer um exemplo aqui. Mas a primeira coisa é ter cuidado com isso aí, na hora de digitar os valores e formatar depois. Então, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou deletar isso aqui. Vou voltar para o geral e vou digitar somente os números como eu tinha feito antes. Eu tenho 1, 10, 100, 1000, 1,5, 10,87. A primeira forma aqui, eu vou fazer uma fórmula. Eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 100. Então, uma fórmula básica aqui, sinal de igual. Eu tenho a célula que é o B4, eu divido por 100. E vou pressionar o Enter. Quando eu faço isso, ó, eu exibo esse valor aqui em forma decimal. Então, 1 dividido por 100, 0,01. Quando eu puxo aqui para baixo, na alça, ó, eu tenho 0,1. E eu vou puxar aqui para os outros. Você vai ver que eu estou dividindo todos esses valores por 100. E seria a forma que eu teria que digitar aqui se eu quisesse digitar primeiro para formatar depois. Então, se eu quisesse 10%, se eu quisesse 1%, que é o primeiro exemplo aqui, 0,01, eu tenho que digitar assim. Se eu quiser 10%, 0,1. Se eu quiser 100%, 1. Se eu quiser 1000%, 10. E assim para os outros. Se eu quiser 1,5%, 0,015. Se eu quiser o 10,87%, 0,1087. Você vai ver que ó, aqui eu fiz dividindo por 100 e aqui eu digitei, vou selecionar as duas colunas e vou clicar aqui no sinal de porcentagem. Eles vão ter o mesmo resultado. Então, se você já tem os valores digitados, você precisa dividir, né, esse valor em uma outra coluna. E aí formatar esse valor que foi dividido em porcentagem.
Ou se você ainda vai digitar, você digita ele dessa forma, com valores decimais, com casas decimais, 0,01, 0,1, e assim eu consigo depois formatar e exibir o resultado corretamente. Outro detalhe em relação a arredondamento dos valores. Aqui eu tenho 1,5, 10,87. Quando eu cliquei em porcentagem, o Excel arredondou. 1,5 veio para 2 e o 10,87 veio para 11. Como é que a gente conserta isso? Só selecionar os valores e clicar nesse ícone aqui para aumentar as casas decimais. Aumentando as casas decimais, ele vai exibir o valor depois da vírgula. Clico aqui, aí eu consigo exibir. O 10,87 não está exibindo ainda. Por quê? Porque ele tem dois valores depois da vírgula. Então eu tenho que clicar novamente nesse botão aqui, que é o aumentar casas decimais. Clico e ele exibe. Então eu vou clicando ele e vai aumentando as casas decimais. Aí, dependendo do valor que você quer mostrar, você vai aumentando ou diminuindo. Esse aqui diminui. Se eu clicar, ele diminui 1. Se eu clicar novamente, ele volta como era o padrão, assim que foi aplicado o formato. E aqui você aumenta as casas decimais. Bom, e a quarta opção aqui é a que eu acho que é a ideal para você utilizar, é a forma mais rápida, a forma mais automatizada, é você formatar a célula primeiro e depois digitar. Então, ao invés de eu clicar, digitar aqui e depois dividir por 100 ou digitar isso em forma decimal, com 0,01, 0,1, eu vou selecionar as células vazias, clicar no sinal de porcentagem e depois digitar, que ele vai ficar exatamente como eu digito. Se eu quiser 1%, eu digito 1 mesmo, não preciso colocar 0,01. Se eu quiser o 10, é o 10. Eu vou digitando os valores, ele fica exatamente como eu digitar. Aqui ele vai arredondar também, né? A gente vai consertar depois, que eu arredondar aqui, independente de você formatar antes ou depois, ele sempre arredonda. Então é só selecionar e clicar aqui, no caso 2 vezes, para exibir os dois valores depois da vírgula. Então, é o que eu te aconselho a fazer assim. Sempre você formata primeiro e depois digita. Isso pode ser feito com qualquer tipo de formatação. Cor de fonte, formato de moeda, negrito. E é aconselhável que você faça isso com a porcentagem. Seleciona um intervalo de valores, clica na porcentagem e depois vem digitando. Se precisar, você só aumenta as casas decimais. Mas ele vai ficar exatamente como você digitar. Você não tem que se preocupar em dividir por 100 ou fazer esse cálculo mentalmente. 0,01 para digitar dessa forma, né? 0,1. Então é legal fazer formatando primeiro e digitando depois. Bom, aqui foi só uma introdução para você entender essa coisa da inserção dos valores, para você inserir os valores de forma correta. Vamos passar agora para fazer uns cálculos usando a porcentagem. Eu tenho algumas planilhas de exemplo aqui, né? São 5 planilhas, onde a gente vai ver uns estudos de caso aqui para aplicar esse cálculo de porcentagem. Primeiro exemplo da planilha 1. Eu tenho a seguinte situação, eu tenho produtos, de 1 ao 6 aqui, preços, e aqui eu tenho uma taxa de imposto. Então, ou seja, eu tenho um preço aqui de um produto que é R$800, eu tenho um imposto de 7,8. Qual é o valor desse imposto aqui sobre esse preço? Então, toda vez que eu quiser fazer esse tipo de cálculo no Excel, eu tenho que usar multiplicação, aqui no Excel asterisco. Então, se eu quero saber quanto que corresponde 7,8% de 800, vou criar essa fórmula aqui, colocando o sinal de igual, clicando aqui no C3, onde está o preço, e multiplicando pelo 7,8, que é o D3. Eu vou saber quanto que é 7,8% de 800. Pressionando Enter, eu tenho o resultado. Então, o imposto que foi usado em cima desse valor aqui é de R$ 62,40. Vou puxar aqui na alça de preenchimento para os outros. Você vai ver que eu tenho um valor aqui para cada um deles, expressão diferente. O imposto é o mesmo, 7,8. Mas os valores são diferentes. Então, conforme eu fui puxando aqui na alça, ele foi copiando a fórmula. E eu tenho cada um desses valores que corresponde a 7,8% do preço. Bom, legal, já consegui esse resultado. Agora, se eu quisesse assim, eu quero saber quanto que eu vou pagar. Aqui eu só consegui quanto que é o imposto, mas na verdade eu tenho que somar isso aqui. Eu tenho o preço mais o imposto. Eu poderia fazer isso numa célula separada. Aí seria assim, só pegar o valor e somar com o valor do imposto que eu calculei. Dando Enter, então o meu resultado final, meu preço final a pagar é 800 mais a taxa de imposto que é 862,40. Repare que eu fiz duas fórmulas. Aqui eu achei a porcentagem, aqui eu somei. Se
Se eu puxar na alça aqui, eu vou ter a soma dos valores aqui com a taxa que eu obti aqui com a porcentagem. Consigo fazer essa operação na mesma célula, sem ter que usar duas colunas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui essa coluna. Eu consigo até aproveitar essa forma que já foi criada. Eu tenho aqui o cálculo de porcentagem. Eu não tenho que somar com o preço, então eu posso vir aqui no final, já calculei a porcentagem, vou somar com o valor do preço. Então, o resultado que ele retorna aqui, que é a porcentagem do imposto, ele vai somar com o preço. Dando um Enter, eu tenho o resultado, 862,40, que era aquele mesmo que eu tinha aqui, que eu fiz separado. Essa ordem aqui não influencia, tá? Eu tenho a multiplicação primeiro, depois a soma. Se eu fizesse isso aqui, ó, vou apagar e colocasse assim, um C3 mais o mesmo C3 vezes a porcentagem. Vai dar o mesmo resultado. Por quê? Na ordem da matemática, a multiplicação é feita primeiro do que a soma. Então, ela tem uma prioridade, dependendo da posição que ela estiver. Se estiver no início ou no final, a multiplicação será feita primeiro. Então, ele vai multiplicar isso aqui primeiro e depois ele soma com o C3. E aí eu tenho esse resultado. Então, na mesma coluna, na mesma fórmula, eu já sei quanto que eu vou pagar, que é o preço mais a taxa do imposto. No primeiro exemplo, eu tenho um total de 862,40. Bom, esse foi o primeiro exemplo simples para somar aqui um valor em cima de um preço, uma taxa, né? Um imposto aqui em cima de um preço. Vamos para a segunda planilha aqui. Na segunda planilha, eu tenho a seguinte situação, é um outro estudo de caso. Eu tenho aqui, vamos dizer que isso aqui são pontos de alunos, fizeram uma prova para um concurso, e aí eu tenho cada aluno aqui com os pontos que eles conseguiram. Aqui eu tenho um total de pontos possíveis, então você só consegue numa prova chegar a um total de 70 pontos. E cada aluno aqui fez uma pontuação diferente. Como é que eu consigo retornar aqui qual foi o percentual de acerto desses alunos? Bom, se eu tenho um valor aqui que a gente chama de uma parte do valor, esse aqui é o valor cheio. Eu tenho que dividir essa parte do valor por esse valor cheio. Eu consigo achar o percentual. Então, uma fórmula simples de divisão. Eu vou começar com o sinal de igual. Vou pegar esse valor aqui, que é a pontuação de cada aluno, e vou dividir pelo total. Fazendo isso, dando um Enter, eu tenho o valor, para que aquele valor com as casas decimais, 0,4571. Então, pegando o valor menor e dividindo pelo valor maior, eu vou ter valores assim com casas decimais. E aí depois eu posso clicar aqui no estilo de porcentagem. Clicando aqui, ele já formata como porcentagem. Então, dividindo o valor menor pelo maior, eu consigo o percentual de acertos. Nesse caso aqui, ó, esse aluno 6, ele acertou todas as questões, ele tem 70 pontos, então ele tem 100% de acerto. Os outros aqui, dependendo do valor, 32, no total de 70 ele conseguiu 46%. Se você quisesse aqui aumentar, como fizemos lá na planilha anterior, as casas decimais, se tivesse um valor depois aqui, 46, alguma coisa, é só selecionar, pode fazer todos de uma vez, né? Não precisa fazer um por um, seleciona um intervalo e clica aqui para aumentar as casas decimais. Por exemplo, aqui eu tenho vários valores, 46,7, 58,6, então aumentando as casas decimais eu consigo ver o valor depois da vírgula. Então, essa forma de fazer o cálculo, tem que saber um percentual de um valor, nesse exemplo aqui, nesse cenário aqui, de saber percentual de acerto de nota, você pega o valor, os pontos aqui, né, que no caso é o valor representado pelos pontos, e divide pelo total de pontos possíveis. E eu consigo esse percentual aqui de acertos em porcentagem. Bom, vamos para a planilha 3. Planilha 3, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho produtos, novamente aqui produtos, que vão do 1 ao 6. Eu tenho um preço aqui, 35, 49, 100. Aí o detalhe aqui é o seguinte, esse preço ele já está com um desconto. Vamos dizer que eu fui comprar um produto e o vendedor falou, ó, esse produto aqui está com um desconto de 25%, você vai pagar R$35. Então, legal, vou pagar R$35. Agora, quanto que é o valor original? Agora aqui eu quero saber quanto que é o valor. Aqui já está me apresentando com uma porcentagem de desconto, mas eu quero saber quanto que é o preço original. Primeiro, eu tenho
o vendedor me disse que é 25% de desconto. Então 25% eu vou pegar o valor total, que é o 100, e subtrair para esses 25. Vou exibir esse percentual que eu paguei. Então eu paguei 75% do valor. Era 25% de desconto, eu paguei 75% do valor. Vou exibir esse valor aqui. Como é que eu faço isso? Uma fórmula simples, subtração. Só que em relação ao 100, eu não preciso digitar 100%. Eu posso digitar somente 1. 1 é o 100%. Então, se eu faço 1 menos 25%, eu consigo retornar quanto que eu paguei do valor. Paguei 75%. Vou dar um Enter. Como eu usei aqui o 25%, o resultado já é retornado em porcentagem. E aqui ele está com 2 casas decimais. Você pode diminuir aqui, né? Deixar sem nenhuma casa decimal. Como é 75 aqui, não vai ter valor quebrado. Eu posso deixar ele aqui sem nenhuma casa decimal. Então, sempre lembrando, se você vê uma fórmula que tem 1 e está subtraindo, está somando com o valor de porcentagem, 1 representa 100%. Então, aqui eu vou exibir nessa coluna quanto que eu paguei desse produto. Eu paguei 75% dele. Agora, como é que eu faço para saber qual é o preço original? Se R$ 35,00 é o valor com desconto de 25%, como é que eu retorno esse 75%? Como é que eu retorno esse preço original? Eu vou dividir. Eu vou fazer aqui um sinal de igual, vou fazer uma fórmula que eu vou pegar o preço e vou dividir pela porcentagem. Fazendo dessa forma, eu consigo saber como era o preço original. 35 já é com desconto. Então, o preço original é de R$ 46,77. Por quê? Porque eu peguei esse valor, que é o preço com desconto, e dividi pelo valor que eu paguei. Eu paguei 75% desse valor. Então, se você pega o valor e divide, você consegue saber quanto que é o preço original. Puxando aqui na alça para baixo, eu consigo retornar todos os valores. Assim, essa daqui você pode considerar uma regra de que o 1 vai entrar como 100% e aí depende da situação, né? Aqui no meu exemplo eu disse, se o vendedor me deu um desconto de 25%. Se o vendedor tivesse me dado um desconto de 10%, eu teria que colocar aqui 1 menos 10. 1 menos 10. O que eu conseguiria? 90%. E aí eu desço aqui com a barra, com a alça de preenchimento. Ou seja, eu paguei 90% do valor. Então, quanto que ele era? Ele era R$ 38,89. Né? Que é o 35 aqui, eu paguei 90% dele e foi para R$ 38,89. Então, sempre lembrando que 1 vai ser o 100% e o valor que você quer aqui você vai subtrair. 10%, 25%, 35%, 8%. Cria essa formulazinha aqui numa coluna auxiliar. Depois fica mais fácil para você dividir esse valor, né? Retornar esse valor aqui numa outra coluna com a divisão do preço pelo percentual. Vamos agora para o próximo exemplo, que é a planilha 4. Na planilha 4 tem o seguinte, esse aqui é bem legal e é uma dúvida que acontece, principalmente quando você lida com valores de vendas e quer fazer uma comparação de um mês anterior com outro mês, ou de ano com outro ano, em cenários diferentes. Eu tenho aqui vendas em determinado departamento de uma empresa. Então, departamento 1 foi vendido em julho 45.000 e em agosto 46.600. Qual foi o percentual de aumento? Quanto que aumentou em percentual de julho para agosto? Eu sei que no valor aqui monetário ele aumentou 1.600. 45 para 46.600 ele aumentou 1.600. Mas como eu consigo retornar esse valor em porcentagem? Bom, primeiro o seguinte, eu vou pegar esse valor maior e vou subtrair pelo valor menor, porque eu vou retornar esses 1.600. Então, tenho 46.600, vou subtrair pelo 45, igual esse valor menos esse daqui, que é o D3 menos C3. Vou dar um Enter, só para você ver que é a diferença aqui, ó, 45 para 46.600 é 1.600. Agora, no final, eu preciso somente dividir. Dividir por quem? Pelo primeiro valor. Então, vou usar a barra de divisão e clicar no primeiro valor. Eu não quero fazer uma comparação do primeiro valor com o próximo valor. No caso aqui, o mês de julho com o mês de agosto. Então, eu faço uma fórmula. Aqui eu fiz primeiro a subtração, dei um Enter, voltei na fórmula depois, mas isso pode ser feito direto, tá? Só para você entender melhor.
Só que tem um problema aqui, eu preciso ter atenção aqui agora. Eu vou dar um Enter, então eu tenho o mês de agosto, subtraindo pelo mês de julho, eu consegui achar a diferença entre eles, a diferença de vendas aqui, né, que aumentou as vendas, e eu vou subtrair pelo mês de julho. Vou dar um Enter. O que acontece? Deu um resultado aqui, resultado contábil aqui, eu vou formatar isso com porcentagem, usando aqui o estilo de porcentagem. E, logicamente, isso aqui não está certo. A gente tem que estar atento ao seguinte, lembra que eu falei aqui na planilha, primeira planilha, no primeiro exemplo, que multiplicação tem prioridade em relação à soma. Isso acontece também com a divisão, essa é a regra da matemática. Divisão, multiplicação tem prioridade sobre soma e subtração. Então, na verdade, o que o Excel está fazendo aqui é pegando o C3, dividindo pelo próprio C3 e depois subtraindo pelo D3. Então, o que eu tenho que dizer para ele? Excel, eu quero fazer primeiro a subtração. Como é que a gente faz isso? Coloca entre parênteses. Então, eu coloco essa subtração aqui primeiro entre parênteses e depois eu divido. Que eu consigo, dessa forma, subtrair primeiro ao resultado da subtração é que ele divide pelo C3. Vou dar um Enter e agora sim consegui, ó, 4% de aumento. Então, tinham 45 mil aqui. Aumentei as vendas em agosto para 46.600, aumentei o percentual em 4%. Clico aqui, vou puxar na alça aqui de preenchimento para baixo. Eu tenho um valor aqui que já foi propositalmente colocado como um valor menor. Então, quer dizer, nem sempre vai dar um valor positivo, você pode ter uma queda nas vendas. Então, em julho vendeu 25 mil. Aqui eu estou dizendo vendas no departamento, porque é tipo de situação em que você retorne um valor, né? Valor de venda, um valor, um saldo, né? O saldo foi de 25 mil em julho, foi 19 mil em agosto, então ó, foi menos de 24%. Então, só ficar atento aqui em relação ao parêntese. Como eu quero subtrair primeiro, eu vou colocar entre parênteses e depois dividir pela primeira célula que eu quero comparar com a próxima célula, que é de agosto. Aqui eu consegui 4%, que é o resultado do primeiro aqui, né? Fui puxando a alça e com detalhe para esse aqui, que é o valor negativo, que deu menos 24. A próxima planilha, próxima e última planilha, que é a planilha 5, ela também é um exemplo bem legal, que é bem utilizado, que é saber o seguinte, eu tenho vendedores aqui. E esses vendedores venderam algum produto, alguma coisa e retornaram esse valor aqui. Então, o vendedor 1 conseguiu, vamos dizer que ao final de um mês, análise, o relatório das vendas, eu tenho aqui os vendedores e cada valor que eles venderam, aqui um total. Quero saber o seguinte, o vendedor 1, quanto que representa esse valor em relação ao total? Então, ele vendeu 2.586. Quanto que ele contribuiu em porcentagem em relação ao total geral das vendas? Aqui é simples, aqui é o mesmo exemplo que eu usei aqui, ó, na planilha 2, em relação ao acerto. Lembra que eu falei assim, quando eu quiser fazer esse tipo de cálculo, eu usei o exemplo aqui dos pontos, eu tenho uma quantidade de pontos, eu vou dividir pelo total de pontos possíveis. Aqui é o mesmo conceito. Eu vou pegar o valor de vendas e vou dividir por quem? Pelo total. Total que é a soma de todos eles. Então, para eu saber quanto que esse vendedor contribui em percentual nas vendas, eu vou pegar o valor que ele vendeu, que é esse aqui, 2.586, e dividir pelo total, que está aqui embaixo. Vou pressionar o Enter, e ele vai exibir aqui um resultado, uns valores com mais casas decimais. A gente vai vir aqui e vai clicar no estilo de porcentagem. Então, ou seja, esse vendedor aqui teve um 15%, né, de participação nesse total geral de vendas. Agora, a gente acaba combinando os recursos, como eu tinha falado lá nas planilhas anteriores, em relação a parênteses, que isso aí faz parte da matemática, isso pode ser usado em outras formas, não só na questão da porcentagem. Você pode usar parênteses para dar uma prioridade a um tipo de operação no Excel. Uma outra coisa que é importante aqui, que a gente combina com essa questão da porcentagem desse cálculo, é a questão da referência de célula. Porque se eu puxar aqui, ele vai gerar um erro. Por que gerou um erro? Por quê? Porque esse 15% aqui deu certo. Ele está pegando esse valor aqui e dividindo pelo total. Beleza, está aqui. C3 dividido por C9. Quando eu clicar aqui
E quando eu puxei na alça para a próxima fórmula, o que aconteceu? Padrão do Excel, ele desce as linhas. Então, o que era C3 virou C4, o que era C9 virou C10. Então, na verdade, essa segunda fórmula está pegando esse valor e dividindo por uma célula vazia, que é o C10. A terceira fórmula pega esse valor e divide pelo C11. Repara que essa primeira coluna aqui está certa, os valores estão descendo, mas aqui não. Aqui ele tem que permanecer fixo aqui. O que eu vou fazer aqui do lado? Só para ilustrar melhor, existe uma fórmula aqui, uma função, né, de pesquisa e referência, que é a fórmula texto. Ela exibe a fórmula em forma de texto, então não exibe o resultado. Então esse 15% aqui, eu vou dar um clique e só tem um argumento que é a referência. Referência aqui, D3. Vou dar um OK. Ele me mostra a fórmula, C3 dividido por C9, foi o que eu fiz aqui. Vou puxar na alça de preenchimento. Olha o que acontece. Eu consigo visualizar aqui que os valores estão descendo, C3, C4, C5, tá certo, aqui ele tem que vir descendo. Só que ó, o C9 ele não pode descer, porque ele está vindo para o C10, C11, C12. Ó, como é que ele foi descendo aqui. O que eu tenho que fazer? Fixar essa célula aqui, que é o C9. Então, uma forma mais fácil de fazer isso é clicar na primeira fórmula, selecionar o C9 e pressionar a tecla F4. O F4 ele é um atalho para inserir o símbolo cifrão. Ele vai ser inserido aqui antes da coluna e antes do número. Com isso, eu estou dizendo para o Excel fixar essa célula. Ela não vai mudar quando eu puxar na alça de preenchimento. Feita essa alteração, pressiono Enter. Agora clico aqui novamente na célula D3 e vou puxar na alça de preenchimento. Agora você vê que vai dar certo. Ó, por quê? Porque todos os valores, olha aqui do lado, estão sendo divididos pelo C9. Como eu fixei aqui um intervalo, eu fixei a célula C9, esse valor não muda. Ele vem sendo um valor, o mesmo valor, em todos os valores de venda são divididos pelo C9. Aqui ó, deu 15%. Os valores aqui são parecidos, né? Na verdade, esses dois aqui estão iguais. Aqui, como é parecido, eu já fiz propositalmente deixar parecido porque quando aparece isso aqui, lembra que o Excel arredonda. Então eu venho aqui na página inicial e aumento as casas decimais. E aí ele me exibe um valor diferente, 14,9, 14,8. Aqui que os valores são iguais mesmo. E aqui eu tenho os outros valores. E aqui o 100%, porque aqui é a divisão do valor total pelo próprio valor. Aí deu 100%. Então, esses foram exemplos de cálculo de porcentagem. Fizemos aqui 5 exemplos, 5 estudos de caso. Primeiro eu fiz aqui multiplicando um valor de porcentagem para saber quanto que eu pago de imposto. Depois eu fiz um exemplo de saber qual o percentual de acerto de alunos de um determinado ponto. Eles fizeram os pontos, eu quero saber quanto que eles já acertaram em porcentagem. Tive um outro exemplo que eu quis saber o preço original, então eu paguei R$35 por um produto, já com um desconto de 25%. Então, quanto que era o preço original? Fizemos uma fórmula aqui que divide o valor pela porcentagem, né? No exemplo aqui foi como 90, então eu tinha 10% de desconto, eu paguei 90 desse valor, é só dividir que você chega no resultado. A planilha 4, eu tenho uma porcentagem de aumento. Isso aqui é legal fazer também para saber se sua empresa está aumentando ou diminuindo os lucros, né? A receita. Você vai pegar o valor, vai subtrair, tem que ter cuidado aqui na hora de subtração e divisão, colocar entre parênteses a subtração que ela deve ser feita primeiro, depois dividir. E o último exemplo foi sobre vendedores, cada um com valores vendidos. Eu quero saber quanto cada um contribuiu em percentual. A gente pega o valor vendido e divide pelo valor total. Bom, então chegamos ao final dessa aula. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar essa planilha para você fazer o download. Você também tem o link do blog. Lá no blog eu tenho todo esse passo a passo aqui. Você pode acessar o arquivo em PDF. É legal você refazer esse exercício. A planilha vai estar em branco sem os cálculos. Você baixa a planilha, faz os exercícios e qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, compartilha aí para os seus amigos ficarem sabendo desse conteúdo e assina o canal para você ficar sabendo dos vídeos em primeira mão, né? Você recebe por e-mail assim que eu colocar um novo vídeo. Todas as quartas-feiras tem novos vídeos. Você fica sabendo em primeira mão sobre os vídeos novos do meu canal. Então um abraço e até o próximo vídeo.